Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Eu sou o Fernando Galvão. Vamos falar de esportes? Semana recheada de notícia. Hoje eu vou te mostrar como o Corinthians chegou até a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Qual será o segredo? Fica aqui que eu te conto, hein? Também vou te mostrar como o Dani Alves consegue jogar em alta qualidade, mesmo tendo 36 anos. Ótimo reforço para o São Paulo. Vamos embora começar! E olha só que boa notícia. A partir do dia 26 agora de agosto, o nosso canal estará também no ClickTube, uma plataforma digital que vai reunir mais de 50 formadores de opinião. Será mais uma opção para você seguir o nosso canal. Tem que seguir com a gente, hein? Inscreva-se aqui embaixo à minha esquerda e já clique no sino para estar sempre atualizado. A torcida do Corinthians está em paz com o time, não é verdade? Depois de um primeiro semestre sem jogar muito bem, mesmo ganhando o Campeonato Paulista, a equipe engatou uma série de 5 vitórias e 2 empates depois da parada para a Copa América, como aliás o Carille previa, contando aí Sul-Americana e Brasileirão. O clube já está no G5 com 24 pontos. A gente mergulhou nos números do WhoScored para tentar descobrir, e descobrimos, o que mudou desse jogo contra o Goiás em relação à campanha anterior. O Corinthians, que tem uma média de 11 finalizações a gol por partida e quase dobrou esse número diante do Goiás. Foram 19 anteontem. No domingo contra o Palmeiras, para se ter uma ideia, o número tinha sido de apenas 9. Desses 19 arremates contra o time goiano, 10 foram chances criadas na grande área, entre elas a do gol do Urso e a própria cobrança de pênalti do Bozelli. As outras 9 foram de fora da área. Uma das razões para essa mudança de comportamento foi, sem dúvida nenhuma, a escalação de um time mais leve e ofensivo. As entradas do Gabriel como volante e do Matheus Vital no lugar do Sornosa mudaram a dinâmica do meio-campo corintiano. Melhorou também a troca de passes, a velocidade na transição ofensiva. Isso ajudou muito para a equipe chegar até aqui. Contra o Goiás, o Corinthians trocou 574 passes, sendo que 513 foram certos, um índice de acerto de 89%. O time costuma trocar 345 passes, e até o jogo contra o CSA, o primeiro após a volta da Copa América, o índice de acerto era de 82%. Viram como melhorou? Quer mais? A equipe de Fábio Carille era a 5ª que mais jogava em seu campo até a semana passada. Hoje já é a 9ª. Quarta-feira, foram apenas 77 passes trocados na linha defensiva e mais de 500 passes entre meio-campo e ataque, subindo do 14º para o 10º lugar entre as equipes que mais jogam no campo ofensivo. Ainda há uma certa irregularidade durante as partidas, isso é verdade. Talvez esse, inclusive, seja o desafio do Carille, porque fazer o time ser intenso durante os 90 minutos, ou pelo menos por mais tempo, não é fácil. E não apenas no sistema ofensivo não, como também no defensivo. A média de desarmes, que costuma ser de 16 por partida, anteontem foi de apenas 12. As interceptações, que costumam também girar em 8 por partida, caíram para apenas 2, é muito pouco. Quando você joga em cima do adversário, quando você quer ocupar o campo adversário, essas ações são importantes para evitar contra-ataque. Como isso acabou não acontecendo, o que rolou? O Corinthians começou a fazer muita falta na quarta-feira, já na saída de bola do Goiás. Tanto é que, das 13 cometidas nos 90 minutos, apenas 4 foram no seu campo de defesa. Domingo de manhã, contra o Inter, o time vai sentir falta de Fagner. O lateral suspenso com 3 amarelos segue sendo a peça-chave para boa performance. Na última vitória em Itaquera, essa semana, ele participou de 10% do tempo que o Corinthians ficou com a bola. Deu 125 toques, sendo 90 passes, e errou apenas 8 vezes. Ainda se arriscou com 2 chutes a gol, inclusive com chutes para fora, mas deu 4 passes para a definição dos companheiros. Essa ótima fase do Fagner agora ganhou uma acirrada disputa nacional. Podem escrever. Claro, eu estou falando da chegada do Daniel Alves ao São Paulo, né? Uma tacada de mestre do tricolor. Tipo de contratação que mexe com a autoestima da torcida, que enche de entusiasmo o elenco e contagia os jogadores mais jovens. O Antony está com um sorriso de orelha a orelha. Resgata também uma tradição do clube de trazer grandes jogadores já na fase dos 30, na faixa dos 30, em final de carreira. E quem mostra bem isso é o Alexandre Gisbert,
pesquisador da história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo já teve algum sucesso contratando jogadores acima dos 30 anos. Logo de cara acertou quando contratou Antônio Sastre, embora isso não tenha ficado evidente logo de cara, mas ele foi 3 vezes campeão paulista com o São Paulo naquela década de 1940, extremamente vencedora. O São Paulo apostou também no Zizinho nos anos 50 e que ele deu um retorno quase imediato, sendo campeão paulista menos de 2 meses depois da chegada, embora sua saída tenha sido um pouco mais turbulenta. O São Paulo depois acertou também quando contratou o Bellini. O Bellini não ganhou títulos pelo São Paulo. Foi um cara que contribuiu bastante naquele período de seca do São Paulo e chegou a ficar relativamente perto do título em 63, 66 e 67. São Paulo também acertou quando contratou o Mário Sérgio em 1981. O Mário Sérgio chegou e foi campeão paulista, depois também teve uma saída que não foi das mais amistosas, e o Cerezo, pouco mais de 10 anos depois, ajudou o São Paulo a ser campeão mundial 2 vezes, sendo uma delas considerado o melhor jogador em campo, né? E a segunda Libertadores também teve participação importante dele. E por fim o São Paulo acertou quando contratou o Amoroso em 2005, basicamente para substituir o Grafite, que tinha se contundido. Não era uma contratação originalmente prevista. O Amoroso veio e também em poucos meses foi campeão da Libertadores com o São Paulo e mais tarde campeão mundial. Não que o São Paulo não tenha errado quando contratou esses jogadores. São Paulo também apostou em jogadores que tinham mais de 30 anos, tinham uma carreira vitoriosa, mas chegaram e não corresponderam às expectativas. Como o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians, o Jair Rosa Pinto, o Didi. O Didi chegou a jogar no São Paulo, mas teve uma passagem extremamente apagada. O próprio Falcão não foi bem, teve uma passagem muito curta pelo São Paulo e não conseguiu entregar o que se esperava dele. Mas recentemente o São Paulo teve o Rivaldo, o Lúcio e o Nenê e o Diego Souza também, né? E nenhum deles conseguiu ter a mesma projeção que esses casos de sucesso que eu citei. Eu venho aqui para o São Paulo para dar resultado, não venho aqui pensando, e nem quero que pense que eu venho aqui finalizar minha carreira, não. Eu tenho muitos objetivos pela frente e um deles é fazer história com o São Paulo. Mesmo com 36 anos, o Dani se cuida, não fica fora de forma e é dono de uma técnica refinada, apuradíssima. Eu já disse aqui, deixo até como sugestão para vocês verem aqui num episódio anterior, que para mim ele é um dos melhores laterais do Brasil que eu vi jogar. Em primeiro lugar, Carlos Alberto Torres, que vi pouco, mas vi. Depois, Leandro do Flamengo e o Daniel, com uma diferença, pelo menos em relação a esses dois que eu citei. Leandro e Carlos Alberto Torres viraram zagueiros antes de parar. Já o Daniel pode seguir o caminho de um outro grande lateral, o Júnior, que de lateral esquerdo virou um excelente meio-campo. Nos 32 jogos que o novo São Paulino fez ainda pelo PSG na temporada 18-19, só 5 foram na lateral direita. E foi jogando no meio do campo que o Dani Alves deu 7 assistências na temporada francesa. Ele teve 96% de acerto também nos desarmes por partida, mesmo índice para quando pressionou o adversário. Cruzamento com a bola rolando, 93% de índice de acerto. Ele também deu 85% dos passes certos. A cada 10 tentativas de drible, acertou 9. Teve um índice de aproveitamento de 86% nas suas jogadas ofensivas. O Daniel diz que joga em qualquer posição e joga mesmo. Queria até estrear contra o Santos amanhã, mas o Cuca parece que vai trabalhá-lo ainda com o elenco. Eu acho que os números do Daniel são muito positivos e vai ser um desperdício enorme se o Cuca o escalar para ser lateral. Com a bola que ele joga, devia ser um meio-campo pela direita ali. O Daniel sabe dar o bote na intermediária, ele rouba a bola, ou então ele desarma o adversário. Sabe atacar o espaço, seja na construção pelo meio ou então no corredor pela direita. Ele é uma opção muito boa do meio campo para frente. O Cuca deixa o lateral Juan Fran, o espanhol que acabou de chegar, na lateral direita e mete o Daniel para jogar na linha de meio de campo. Com 34 anos, o ex-jogador do Atlético de Madrid disputou 35 partidas na temporada 18-19. Só ficou de fora entre 6 de novembro a 6 de janeiro, se recuperando de uma lesão. Ao longo do ano, foi usado de 4 a 6 vezes por mês pelo Simeone. Não é de fazer gol, passou a temporada em branco, mas deu 2 assistências e criou 13 chances para os colegas. Tem bom passe com 86% de acerto, cruza muito bem, aparece com destaque nos contragolpes e nas infiltrações.
Como defensor, levou 8 cartões amarelos e nenhum vermelho. E também não deve desfalcar o São Paulo por conta da seleção espanhola, pois desde julho de 16 ele não é convocado. Só nos resta esperar, não é verdade, para ver como o Cuca vai montar esse time do São Paulo a partir de agora, com 2 reforços realmente de linha internacional. Mas e aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Se sim, dê aquela clicada no joinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui à minha esquerda. Lembre-se que a partir do dia 26 também estaremos no ClickTube, hein? Participe das nossas redes sociais. Deixe sugestões, opiniões, perguntas, críticas. Na sexta-feira que vem eu tô de volta aqui, hein? É só chegar. Um abraço.